Bom, nós vamos partir para a terceira fase do seminário. Começamos examinando o instrumental jurídico e as questões jurídicas, não? Depois passamos para o tema da democracia e da corrupção sob o ponto de vista político. E ontem nós tivemos o debate que foi desde da apresentação do modelo de poder, não? E do modelo de poder não corrupto, que gera uma noção de corrupção, seguida de uma análise das várias formas de poder, Celso Laffer, Vinícius, não? E depois a apresentação de esquemas capazes de politicamente tentar vencer as barreiras, não? Que fazem com que a corrupção entre dentro do poder, ao que foi complementado pela fala do Jobim, não, mostrando como é que isso funciona praticamente. Bom, está traçado o nosso caminho. Hoje nós devemos entrar na terceira fase, que é a fase mais reflexiva. Afinal, do que é que se trata quando a gente fala de corrupção? Segundo o nosso programa, é o tema do ponto de vista filosófico, ou filosófico-sociológico, chame como quiser, mas é uma fase mais reflexiva, onde vai entrar a questão do papel da liberdade de imprensa, como é que isso funciona, mas também o que é a própria corrupção do ponto de vista humano, moral, psicanalítico. E isso merece que a gente toque no tema com uma antecedência, voltando de novo à capacidade, aliás, usada ontem pelo Vinícius, de a arte ser capaz de nos transmitir alguma coisa. Então, nós vamos começar com a Meire, professora de grego, que vai nos lembrar alguma coisa a respeito desse tema no grego antigo e nas obras antigas da Grécia. Meire, por favor. De Lupicínio Rodrigues, Vingança. Não. Bom, eu vou começar dando uma espécie de rodapé, só, uma nota de rodapé para vocês, que é a ideia do o que significa etimologia, e vou dar a etimologia de algumas palavras que têm a ver com esse universo da corrupção. Bom, por que a gente sempre parte, a gente não, mas muitas pessoas partem da etimologia quando vão fazer alguma reflexão? Porque a palavra etimologia já diz o que é. Etimologia não é a origem da palavra, mas é a verdade sobre a palavra. Não é? Então, em geral, a origem, aliás, a verdade sobre a palavra se identifica com a palavra original. Não é? Então, é por isso que a gente acha que etimologia é o primeiro sentido de uma palavra. No caso, aqui eu escolhi 4 autores gregos antigos, Hesíodo, né, que é um poeta do século VIII a.C., depois Platão, né, do século IV, Aristóteles, do século III, e Políbio, que foi o que o Celso citou, do século II a.C. Enfim, são umas pinceladas, mas que eu acho que pode, enfim, trazer algum tipo de colaboração. Hesíodo, quando vai narrar uma disputa entre 2 irmãos, que justamente é o poeta e o seu irmão Perses, né? Eles estão disputando a herança paterna, e justamente o irmão fica com uma parte muito melhor, muito maior e injusta, obviamente. Então, ele diz que o irmão conseguiu isso porque ele deu presentes, né? Então, aí ele fala
essa agora. Aí ele vai dizer justamente que o irmão se comportou mal, né, porque houve um ato de injustiça, e ele deu presentes aos reis, e o epíteto que é dito é tanto reis como juízes, né, nessa época, não? Então, os juízes têm um epíteto que é dorófagos, é essa palavra que aparece aí no século VIII. Dorófagos, vocês sabem, doram presente, né, como na palavra Pandora, né, é um dom, e fago é de fagia, como antropofagia, né? Então, o dorófago é o comedor de presente, né? De presentes. Então, é assim que aparece aí. Mas a gente vê que nessa forma de qualificar os juízes, já está também essa ideia de que as coisas mudam, né? Os presentes são engolidos, portanto, há uma mudança na natureza dos presentes, né? E é uma mudança degenerativa, digamos, certo? Porque eles são engolidos. Bom, depois aparece o Platão na Apologia de Sócrates, foi sugestão do Tércio, eu tinha me esquecido, em que Sócrates é chamado de corruptor dos jovens, né? A palavra que é usada aqui por Platão é um verbo diafteiro, né? que vem da raiz que vai se sustentar ao longo até hoje em dia, é essa palavra que se usa em grego moderno, que é difto, né? Diftar. Isso está presente nesse verbo, que é diafteiron, a forma que aparece aí, né? Então, é a ideia de que são corrompidos, nesse caso, né? Depois, em Aristóteles, bom, isso aparece na Apologia de Sócrates, para quem se interessar, 24b. Depois, a gente tem em Aristóteles na Política, também 1279a, a palavra parakbasis, né? que quer dizer, ele usa duas palavras, parakbasis, e ele usa também o fitorá, que é a outra palavra que eu disse que permanecia, né? Ele usa mais até essa primeira palavra, o parakbasis, né? Que quer dizer desvio, né? Portanto, a ideia de que tem uma reta, uma rota reta, né? E você pode sair disso, aí é um desvio, né? Bom, depois, por fim, bom, e a palavra fitorá, né, que se traduz como corrupção, que é a palavra que chega até hoje, né, que vem dessa raiz que quer dizer ruína, dissolução da matéria e daí corrupção, né? Bom, depois a gente tem Políbio, que usa igualmente duas palavras para falar sobre isso. Uma é a fitorá, né, que é essa palavra, e a outra é metabolé, né, que é mudança. Então é sempre a ideia de mudança, mas mudança para o pior, né? Bom, o que a gente pode ver aí é que basicamente tem duas ideias envolvidas. Uma que é a da ruína, da mudança, da destruição, e a outra que é do desvio, né? Que é a que é usada pelo Aristóteles, né? Quer dizer, sair da linha reta. Bom, foi isso que eu preparei, só umas... acho que, enfim, pode ajudar algum tipo de reflexão. Obrigado, Meire. São esses realmente os dois temas que estão presentes o tempo inteiro aqui.
a ideia da corrupção e, portanto, de uma certa dinâmica que vai acompanhar os seres vivos, não, a sua decomposição, e o outro, o tema que aponta para o lado mais normativo, que é o estabelecimento da linha e você sair da linha. Se eles se casam, se eles não se casam, é o problema da noção moderna de corrupção. Não? Como é que se lida com esses dois? Na antiguidade, o problema não era talvez colocado dessa maneira, mas na era moderna o problema é esse. Isto é, como é que eu trago um normativo em cima de uma degeneração que acontece com todas as coisas? E é disso que a gente está falando. Muito obrigado. Você elucidou isso do ponto de vista antigo.